Meus amados, a paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais uma semana. Estamos na lição de número 8 do terceiro ciclo da revista Discipulando da editora CPAD, certo? O título, meus queridos, dessa lição de número 8 é a seguinte: Relacionando-se com a família, né? E como sempre, nós estamos lendo sempre as reflexões bíblicas diárias, tá? E tirando alguns estudos, algumas reflexões de dentro dos versículos que a reflexão bíblica diária traz à revista, né? E sempre dizendo, falando aqui sempre na meditação, tá? A meditação dessa lição de número 8 se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo, certo? A reflexão bíblica diária dessa segunda-feira se encontra aqui no livro de Gênesis. O capítulo é o capítulo 2, o versículo 24, que diz assim: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e eles serão uma só carne. Meus amados, o que nós falaremos aí no decorrer dessa semana é sobre a família, a união da família, o tratar um do outro, casal, né, família, e que é uma instituição criada por Deus, né, que é um ministério, né, nós chamamos de ministério, o primeiro ministério de Deus para nossas vidas, e esse versículo, meus queridos, ele está falando aqui logo após a criação da mulher, né? Logo após a criação da mulher, da costela, né? Do lado de Adão, ele dá o nome, de varoa, né? Ele dá o nome a ela de varoa, e logo após vem aí esse versículo, né? Vamos ler aqui o 23, só para que vocês se interem um pouquinho junto aqui conosco. O versículo 23, um antes desse aí, do 24. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí entramos no 24 aí, ó. Por isso deixará o homem, né? Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e eles serão uma só carne. Se nós formos dar uma olhadinha e prestar um pouco de atenção, meus amados, vejam só, permitam entrar um pouco no texto. Na passagem, tem dizendo assim: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, certo? Homem unir-se-á a sua mulher. Então, primeiramente, está deixando aqui bem claro, né? Está deixando bem claro a identificação de duas, né, de duas personalidades aí. Homem, personalidade mulher, certo? No casamento, certo? Ele vai se unir a essa mulher, certo? A união, unir-se-á a sua mulher. Então, unir-se-á a sua mulher. Homem se unirá com sua mulher, certo? A criação de Deus. Homem se unirá à sua mulher, também criação de Deus. Homem se une à mulher, tá? Vejam, meus queridos, que aqui, portanto, fala de uma união heterossexual, tá? Fala de uma união entre um homem e a união entre uma mulher, né? Os dois se unirão e serão uma só carne, né? Serão um só nesse casamento, nessa união.
tá? Aí, meus queridos, nós vamos a o livro de Marcos, né? Se vocês forem prestar atenção, o livro de Marcos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vai dizer o seguinte: o capítulo 10, certo? E o versículo, do versículo 7 até o versículo 9, diz assim: Por isto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que haja, não, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Certo? Então, nós vamos falar aqui, nós estamos falando aqui de início, nesse versículo, nós estamos falando de um relacionamento, de um casamento heterossexual entre homem e entre uma mulher, que o casamento, que eles serão um só, né? Compartilharão as mesmas ideias, um ouvirá a ideia do outro e vão conversar sobre algo, entendeu? Não é para ter divisão, certo? Não é para ter divisão, é para expor os seus desejos e suas vontades, assim como o outro também expor a mesma coisa. E os dois chegarem a um consenso, os dois chegarem a um ponto comum, certo? Primeiro ponto, né? União heterossexual mais uma só carne. E completando lá no livro de Marcos, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, é algo a ser, o casamento é algo a ser bem pensado, né? Bem pensado, bem discutido e debatido entre as partes e com a aprovação de Deus, pedindo a aprovação de Deus, que Deus ele vai aprovar ou não. E depois do casamento, aí o homem e a mulher vão viver juntos dentro de suas falhas, dentro de seus pontos positivos e seus pontos negativos e vão melhorando a cada dia, assim, porque eles são uma só carne, né? Então, meus amados, espero que tenham ficado claro, bem explicado aqui, pelo menos a parte inicial, né? E vamos dando prosseguimento aí o restante da semana, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, um forte abraço e fiquem na paz. Tchau, tchau.